Espartanos! Espartanos, bom dia, 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 bom dia. Aú! Bom dia, guerreiros, bom dia, falange espartana. Excelente domingo a todos aí, pra quem tava com meu saudade do combo da sessão de chuva de bom dia aí, tá aí os bom dia aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Aú! Aú! É isso aí, falange, vamos pra cima, vamos pra frente, vamos junto. Pessoal, o negócio é o seguinte, teve gente que não entendeu nada do meu último vídeo, né? Tem negócio de... falando de nazismo no meio, né? Tem gente que não entendeu nada. Falando mal de Esparta, inclusive, né? E pessoal, qual que é a reflexão agora? Quem não entendeu vai entender agora. Qual que foi a reflexão do último podcast aí? É isso aí, o último podcast. Tô falando do último podcast. Se você quiser entender o último podcast, assiste o último podcast. Entendeu? E os nossos vídeos é sequencial. Então, se você não vê um, você não vai entender o outro e por assim vai, né? É assim que segue, né? Então, pessoal, a reflexão era mais ou menos o seguinte. Eu quis mostrar que a justiça, o bom senso tá acima de qualquer fanatismo. É isso que eu tava querendo mostrar no último podcast. Que por mais que eu tenha um canal espartano da vida moderna, que eu seja fã, que eu goste demais dos espartanos, tenho livro, tenho máscara aqui em casa, tenho estátua, tenho um monte de coisa aqui, sou fã demais dos espartanos, mas o fato de eu ser fanático pelos espartanos é lógico que não vai deixar eu ter bom senso para enxergar certas coisas que eu não concordo. E o que eu não concordo eu vou falar mesmo, entendeu? Xenofobia espartana, eles se achavam superiores, o ego lá em cima, entendeu? O massacre que eu falei no último vídeo aí, que inclusive eu vou continuar falando aqui, né, com o decorrer das histórias. Mas é isso aí. Tá curtindo aí, pessoal? Tá curtindo o canal? Achou que esse canal aí é mais ou menos um perfil aí de guerreiro, daquilo que você vem procurando para sua vida aí, dos valores. Então faz o seguinte, manda uma bicuda espartana aí no botão de inscrição, se inscreve nesse canal aí, dá um like aí também, manda uma voadora nesse like aí, um arru no sininho. E é isso aí, compartilha o vídeo, comenta, compartilha com as pessoas que você curte. E um contato mais próximo aí, pessoal, estou à disposição aqui no Spartan Flávio, Instagram Spartan Flávio, né? E tem nossa comunidade do WhatsApp aí, né? Que a gente vai mandando alguns vídeos aí de motivação, de reflexões, de filosofia, né? De muito aprendizado também na área de empreendedorismo, finanças, né? Relacionamentos e por aí vai, né, pessoal? Bom, mas continuando a história, pessoal, Cláudio Germânico começou a conversar com Filipe da Macedônia, eles foram começando a falar, distribuir mesmo as histórias de Esparta, né? Principalmente a história da cidade de Esparta, falando sobre a organização da cidade, né? A organização da localização geográfica da cidade. Então a gente parou na hora que a gente estava falando sobre a segmentação mesmo dos povos que viviam em Esparta, né? E dessa divisão social que existia, né? Ilotas, né? Periecos e espartanos, esparciatas legítimos, né? Então, pessoal, aí nós paramos nos ilotas, né? Falando dos ilotas, né? E vou continuando a história aqui e a gente vai comentando aqui, né? E aí eles veem que os ilotas é o que vem por último, e é a maioria dos espartanos, é o que mais, é o maior número, né? Inclusive, eu já falei isso em outros podcasts, pessoal, na casa de um espartano era uma média ali de mais ou menos uns 7 ilotas para cada espartano, né? Para atender a cada espartano, né? Sem contar com a esposa, os filhos, então eram 40 pessoas trabalhando para uma família ali de 7, assim, 42 pessoas trabalhando para uma família de 7 pessoas, então é um negócio assim, né? Em média, né? Mas é isso aí. Aí falando dos ilotas, eles trabalhavam nas terras de Esparta, o objetivo era sempre fornecer o alimento, cuidar, né, da questão agrícola de Esparta, né, do cultivo, da manufatura, da agricultura, né, toda essa questão também logística das armaduras dos espartanos, né? E como eu já falei, né, que muito triste, porque era um povo muito triste, muito sofrido, porque eles não tinham direito nenhum, não possuíam liberdade nenhuma, né, não podia ser livre, era escravo e ainda não podia ser vendido. E além de não poder ser vendido, além de ser, né, ficar ali como escravo, ainda tinha que saber lutar e ainda ir para a guerra com os espartanos junto. E era os caras que iam ali, entendeu, para fazer volume, né? Mas é isso aí.
E aí o Cláudio, né, conversando com o Felipe questiona Cláudio, né? Mas assim, eles tinham alguma inuidade assim em relação a essa ordem social, né? Como é que era isso? Aí o Cláudio sorri, né, zombando, né, de Felipe, né? Brincando com ele, né? Falando assim, claro que não, meu filho, lógico que não. É fácil dizer que eles são assim, sem mesmo nem ter uma distribuição justa, né? Eles não tinham uma distribuição justa de renda, de soldados ali, era tudo uma questão assim justa entre os próprios esparciatas, né? De questão de divisão de terras e direitos. O que não fosse espartano, meu amigo, aí não tinha direito, daí o negócio era feio mesmo, né? Eles eram sofridos, né? E aí nem Periecos, nem os ilotas estavam contentes, era um povo assim, sofrido mesmo, né? Só que houve uma época, né, que essas classes se organizaram, né, para tentar, vários deles tentaram ali se organizar mesmo ali para poder acabar com esse sistema lá em Esparta, né? Porém, como é aquela velha questão, né, pessoal? Quem tá no poder, quem já está no poder não se preocupa muito em sair do poder não, né? E com os espartanos isso aí praticamente não era exceção não, né? Então, aqui a gente já pode começar com a primeira reflexão dizendo o seguinte, pessoal. Nossos políticos aqui do país, do Brasil, né? É uma excelente reflexão. A gente vê na nossa política aí, né, que tem um sistema já antigo, né, que foi corrompido por muita gente e pessoas, né, que tinham bons ideais e tal, mas quando entra no sistema, quando entra naquela mamata, é difícil sair, né, pessoal? É difícil sair e ver que a grana tá entrando, né? O ego vai aumentando, o status, a pessoa acaba se perdendo de si mesma e acaba perdendo o propósito e às vezes abre mão até dos valores mesmo, né? Humanos, né? E vira um ser humano de bosta, né? Infelizmente isso acontece. Mas enfim, no nosso sistema a gente vê que nas eleições do nosso país, todo ano assim, quando tem eleição, tem sempre uns candidatos novos, com novas ideias, novos ideais, novas ideologias, pessoas que realmente, às vezes candidatos mais jovens, que querem mudar, né, aquele sistema que está ali. Mas infelizmente muitos entram e acabam virando fantoches do próprio sistema, né? E outros acabam enxergando que o sistema é foda mesmo, né? Que o negócio é difícil mudar as coisas, né? É uma coisa que você depende de várias coisas, de vários votos ali para aprovar uma lei, né? Num órgão público também a gente vê muito isso, que quando precisa resolver coisas grandes é muito complexo, depende de vários setores. E aí você vai falar num setor, aí tem que protocolar, aí tem aquela burocracia, e acaba que ninguém resolve nada, um fica jogando pro outro, empurrando pro outro, e aquilo que é de todo mundo acaba que não é de ninguém, né, pessoal? A reflexão é um pouco disso, né? Acaba que é de ninguém. Então realmente é difícil mudar as coisas na política, né? É difícil, infelizmente. Mas essa aí foi a primeira reflexão aí, mas vamos seguindo aqui, vamos seguir no barco aí, pessoal. Então assim, aí ele pergunta, mas mesmo assim com essas revoltas aí, né, porque eles organizavam também as revoltas, né, os ilotas não eram bobos, eles sabiam que eles eram a maioria dos espartanos, eles já tinham um treinamento militar que os espartanos tinham, então eles iam tentar, como eles estavam em maior número, eles iam tentar acabar com aquele sistema ali ilegal de Esparta, sistema que eu falei nazista mesmo, que mata, que sem dó, né. E aí o pessoal fazia, mas não faziam nada para mudar, eles falam, não, infelizmente não. Eles falam que Licurgo, né, ele surgiu com as leis de Esparta e acabou com qualquer esperança que essas duas classes pudessem dividir o poder com os esparciatas. Quer dizer, as leis de Esparta já foram feitas justamente para ser uma cláusula pétrea mesmo e justamente para a dominância espartana vigorar sempre, de tal forma que mesmo tendo boa convivência com os ilotas, eles não poderiam falar de igual para igual com os espartanos ou querer ser superior em alguma coisa, seja em direito, seja em qualquer outra coisa, né? Então é triste esse lado aí, né? Mas fizeram um sistema para defender eles mesmos, né, pessoal? Infelizmente fizeram um sistema para defender eles mesmos. E outra reflexão que a gente pega aqui, né, é o nosso sistema aí judiciário, algumas leis aí nas nossas casas legislativas, né? Que a gente vê que alguns políticos acabam fazendo leis para beneficiar eles mesmos, para nunca poder tirar eles do poder, né? Acabam fazendo leis para sempre beneficiar eles, para eles não precisarem responder para alguns certos tipos de crime que eles cometem, né? Isso infelizmente acontece no Brasil, esse país nosso, né? E não é fácil mudar isso,
pessoal acha que a gente não tem ditadura no país, mas a gente tem ditadura sim, né? A gente tem ditadura sim, e essa ditadura vem dessas leis, dessas causas pétreas aí, que não é um presidente ou qualquer outro político que consegue mudar não, né? Depende da votação de vários membros ali da Câmara, e geralmente aí tem gente, né, infelizmente, carcaça velha aí que não vai sair tal, e manipula todo o sistema ali de votação, né? Infelizmente isso acontece também. Hoje eu tô falando mais de política mesmo, isso aí. Bom, mas é isso aí. Aí Felipe faz a reflexão, pô, mas belo legislador esse de Esparta, hein? Fala sério, hein? Na Macedônia isso aí com certeza seria crime, né? Seria uma deposição do rei, né? Bom, seja como for, né? A gente temos aqui, né, um programa estranho de governo de Esparta, né? Aí vai eles vão conversando mais, né? Atenas seguiu um modelo democrático com Solon, né? Enquanto Licurgo, né? Eu já falei vários vídeos aqui, pessoal. Tem os podcasts aqui falando sobre Licurgo. Tem parte 1, parte 2, pra vocês entenderem. Licurgo foi quem fundou Esparta, colocou as leis, né? E aí, meio que ele percebeu que para manter a cidade livre de rebelião, livre de qualquer outro tipo de dominância ou igualdade com esses estrangeiros aí, só havia um modo possível de atuação, colocar todos em regime militar mesmo, né? E ganhar na base da força mesmo, da porrada mesmo, da supremacia espartana, né? Então, assim, as leis deles instituíam, né, essa questão do treinamento militar, da força espartana, né? E aí, praticamente é isso, pessoal. Esparta, sob esse governo aí, se tornou o exército mais poderoso de toda a Grécia. E por si mesmo um imenso quartel de soldados, né? Porque praticamente a cidade de Esparta era literalmente um quartel. A cidade toda vivia em regime militar, então entrar em Esparta é como se você estivesse entrando num quartel militar mesmo, né? E é isso aí. Aí acabou que os indivíduos acabaram, né, não teve como sair, né? Acabaram, esses pessoal que morava lá acabaram se tornando-se, né, totalmente submisso ao estado militar, né? E para vocês terem ideia, aqui fala do rei, né? O próprio rei, né, atendeu essas exigências assim desse sistema militar, né? Pelo oráculo de Delfos, né? A sua função logo se limitou a praticamente o rei de Esparta, praticamente ele era o general do exército, né? Ele comandava o exército, né? E ficava também na questão dos eventos, nas festas religiosas, fazendo sacrifícios para os deuses. Basicamente era a função dos reis de Esparta, né? Porque Esparta tinha 2 reis, né, pessoal? Tinha 2 reis, né? E um era Leônidas, né, que na época que mais famosa de Esparta, né? E o outro era Leucídides, né? É um outro rei que nem é mencionado no filme, né? Eu acho que tem um outro filme mais antigo de Esparta que fala desse rei. Eu acho que é interessante vocês assistirem, né? Tem até no YouTube esse filme, né? Os 300 de Esparta, que fala um pouco desse Leucídides, né? Que é o outro rei de Esparta, que um ia pra guerra pra sair na porrada, né? Com quem estivesse invadindo, e o outro rei protegia Esparta, né, pessoal? Leucídides foi o que ficou em Esparta protegendo os guerreiros espartanos lá, enquanto Leônidas avançava na Termópilas, né? Era um sistema dual de reis, né? Mas aqui o livro quer mostrar que esses reis não mandavam muita coisa, não. Basicamente só comandar o exército mesmo, né? E aí o Felipe até questiona, pô, mas era um rei de fachada então, né? É estranho isso, né? Porque quem tinha o poder realmente em Esparta, né? Ele pergunta. Aí ele fala, não, realmente os Zéfaros eram um conselho de 5 membros que são eleitos anualmente pela Pela, o que equivale à nossa Assembleia Romana do Povo, né? Fazendo a comparação com Roma. Então, pessoal, quem lembra do filme 300 é aqueles velhos lá que ficavam lá em cima, aquela, né? Aquilo ali é praticamente ali o conselho dos 5 anciões espartanos, né? Que eram os mais sábios, né? E eles ficavam ali junto com o oráculo de Delfos, né? Que era tipo uma coisa espiritual, religiosa, tipo um deus ali que mandava mensagem para eles e eles acreditavam nisso, né? Então, pessoal, fala que os Zéfaros, né? Os Zéfaros praticamente presidem as assembleias, né? E eles é que praticamente controlam Esparta, né? Controlam o sistema educacional, a distribuição de propriedade dentro de Esparta. E eles poderiam sim ter liberdade para censurar a vida dos cidadãos espartanos, né, velho? E aí, olha só, aí já entra outras polêmicas aí, né, pessoal? Essa questão da censura. Aí eles falam, os Zéfaros então são uma censura, mas isso é uma invasão de privacidade. E aí, novamente, Cláudio riu da observação do Macedônio, né? Não, muito diferente do que se encontra na sua Macedônia, meu amigo. Mais um ponto, você tem razão, é realmente uma invasão da liberdade individual, mas isso era normal, né? Os Zéfaros, eles eram os mais antigos lá, eles podiam fazer isso. E nem os reis de Esparta estavam acima deles, né? Eles praticamente que mandavam em Esparta, né?
E o fato é que os espartanos, eles gostam desse sistema, né? E eles não se importam muito com isso, né? E o sistema, querendo ou não, funcionou, né? Desse jeito. Apesar de futuramente, né, as coisas terem mudado um pouco, eu posso até falar um pouco disso, né? Porque eu já tenho mais conhecimento dessa área. Mas o negócio funcionava e Esparta era foda, né? Mesmo tendo um sistema que eles não achavam tão justo, né? Além disso, né, aí completa aqui, né, são os éforos que podem vetar qualquer lei proposta, né? E os éforos, eles ainda tinham sob seu regime, sob seu controle, a chamada Cripteia, que era a polícia secreta do estado de Esparta. Era tipo o BOP, pessoal, de Esparta. Era tipo os 10 mil homens lá de Xerxes, lá, né, os imortais. Era tipo o exército de elite espartano, né? E essa Cripteia era muito sinistra, né? Era aí que vem a parte sinistra aqui desse podcast, né? Porque ela possuía a missão de investigar, descobrir e praticamente acabar com qualquer tentativa de revolta esquematizada pelos ilotas, né? Aí o Felipe até parou de escrever, mas isso aí não é tão radical. Cláudio deu de ombros, como eu disse, eles gostam disso, né? Eles gostam disso, e aí Felipe já fica um pouco mais chocado com a parada, né? E ele fica assim, ele começa a achar que é incompreensível, né? Como é que alguém poderia gostar de ser controlado pelo Estado dessa maneira, né? Com algumas leis assim, né? E com essa divisão esquisita de classe, né? Mas mesmo assim ele continuou fazendo suas anotações e Cláudio vai retomando suas explicações. Pessoal, acho que já falei hoje demais aqui nesse capítulo, e a reflexão que eu faço é o seguinte: a gente pode pegar nesse a questão mesmo dessa censura, né? Hoje em dia nós estamos aí na geração do fake news. Então é uma reflexão que eu já falei no podcast passado. E eu acho que assim, as pessoas têm que ser livres, têm que ter liberdade de expressão para falar o que quiser. Mas conforme está na lei, você é responsável por tudo aquilo que você fala. E você pode responder, inclusive criminalmente, em relação a tudo que você fala, né? Você pode responder processo, né? E notícia postada, esse tipo de coisa também, você pode responder judicialmente por isso, né? Porque às vezes você promove fake news aí na internet, né? E esse fake news aí não tem nada a ver com a coerência, né, que está hoje. Então, nesse caso, a justiça tem que ser feita mesmo. Agora, deixar de falar, se calar, ter leis que já chegam e não deixam a notícia nem ir para o ar, para poder a pessoa avaliar depois se é fake news ou não, aí é complicado, porque aí já começa o que eu falei aqui, da questão da censura, né, pessoal? Questão da censura. E aí a gente já começa a falar das liberdades individuais que o capítulo cita aqui, né? Pessoal, pela lei, com certeza, as liberdades sociais, elas são superiores às liberdades individuais, né? O todo, o coletivo, com certeza o coletivo, né? Ele tem superioridade em relação à decisão de uma pessoa em particular, né? Principalmente aquilo que vai beneficiar o coletivo, né? E a reflexão que eu faço com vocês é o seguinte: hoje a gente tem certas leis no país e tal, né, que visa inclusive beneficiar o coletivo, mas que na prática não está fazendo isso. E aí é hora sim de entrar com as liberdades individuais e peitar e falar, porque você coloca uma lei errada, uma lei que não está dando certo, uma lei que realmente não está beneficiando o todo, né? A gente tem vários exemplos aqui no nosso país aí, né? Mas realmente o todo não está sendo beneficiado. Eles colocam uma lei que tem que ser assim, 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 né? E, não, está beneficiando e tal, mas tem gente morrendo, né? Tem gente morrendo com essas leis, tem gente sofrendo efeitos colaterais aí, certas substâncias. Então, pessoal, infelizmente, tem coisa que está errada, pessoal. A gente tem que olhar a individualidade também. Né? Então, esse que é o ponto aqui que a gente tem que pensar bastante, né? Realmente, essas leis estão beneficiando todo? Então, aqui em Esparta, é um exemplo disso, né? Tinha certas leis ali, certos segmentos que os espartanos seguiam, né? De seguir aquele lado coletivo, que os espartanos seguiam fielmente, cegamente, né? E que eles não tinha certeza que estavam fazendo a coisa certa, né? E agora, até dando um spoiler, isso aqui não está no livro não, isso aqui já é conhecimento meu sobre Esparta, né? É que lá em Esparta,
mais nos períodos assim, né, antes de Esparta mesmo rugir e tal, os próprios espartanos começaram a questionar todo o sistema desses éforos, do Conselho de Delfos, né, porque eles acreditavam muito no que Delfos falava, que era uma crença religiosa, como se fosse um espírito ali baixasse naquela mulher ali, e ela falava as coisas e eles acreditavam cegamente naquilo, e aí eles começaram a duvidar daquilo ali. Aí nascem os primeiros pensadores em Esparta, os primeiros espartanos que começaram a questionar o sistema de Esparta e viram que muita coisa ali estava errada, né? Que não fazia sentido mais para a época, que num certo momento fez sentido, mas que em outro momento, em outro contexto não faz, e é isso que precisa dessa atualização. Então, pessoal, a reflexão que fica hoje é o seguinte: seja questionador, é isso mesmo, seja questionador, não aceite nada, comece por que é isso? Tenta entender o porquê do porquê, a causa da causa que vai levar aquela consequência. Não, porque isso aí vai tal. É mesmo? Será mesmo? Vamos ver o outro lado, vamos estudar, né? E eu acho que aí você pode tirar melhores conclusões, você pode ser mais inteligente. Então assim, pessoal, questione tudo, não aceita nada, entendeu? Mas é uma autoridade que falou, uma autoridade médica que falou, só que tem outras autoridades médicas que falaram outra coisa, entendeu? Então, mas foi um juiz que falou, mas tem um outro juiz que pensa totalmente o contrário. Então, pessoal, a gente tem que olhar o todo, né? A gente tem que olhar o todo e ver o todo, né? Mas simplesmente aqui, voltando realmente aqui na questão da cripteia, pessoal, do que eles faziam com os ilotas, realmente os espartanos, eles eram impiedosos, porque pensa só, eles tinham escravos, os escravos estavam ali cozinhando para eles, mexendo na comida deles, né? Cultivando, montando toda a estrutura para eles poderem entrar em guerra, para eles ficarem tranquilos, para eles poderem focar só no treinamento, né? E a cripteia, sem dó, sem piedade, começava a marcar aqueles ilotas que realmente tava, sabe, aqueles que estavam fazendo manifestação ali, que estavam querendo fazer algum tipo de revolta, tava armando algum tipo de complô, eles eram massacrados de forma brutal. Às vezes o cara tava lá na colheita trabalhando, pegando alimento lá para os espartanos, e chegava a cripteia e fazia uma chacina mesmo, matava assim de forma brutal, né? Então assim, muito triste isso, pessoal, muito triste. Mas ele tava querendo se revoltar, pessoal, nada mais, né, normal do que uma pessoa que vive de escravidão, que quer a liberdade dela, né? Então é lógico que ia ter esse tipo de perfil lá, né? Eles não iam aceitar isso passivamente, né? Muito mais sabendo que ele era a maioria, né? E sabendo que eles tinham a capacidade militar também, eles eram tão fortes assim como os espartanos também, né? Então tinha muito esse lado. Então muito triste isso aí, né? Que eles fazem com a cripteia. E é isso aí, pessoal. Fechamos aqui hoje a reflexão, o podcast, e eu sempre deixo isso aí pra gente ficar, essas reflexões aí pra gente ficar se questionando com tudo. Questione tudo, pessoal. Não aceite nada, né? Reflita sobre as coisas, tire suas próprias conclusões, aprendam a pensar, pessoal. Aprendam a pensar. Esses espartanos que começaram a questionar o sistema religioso, começaram a duvidar, será que isso aí é os deuses mesmo que está falando? Ou será que tem uma manipulação aí por trás desses éforos aí, algum interesse? O filme de Esparta até mostra isso, né? Aquilo ali, eu não sei se é fictício, se é real, mas o fato ali mostra realmente os éforos recebendo uma grana ali dos persas ali para falar uma coisa para Leônidas, né? E ali a Leônidas aceitou ali o conselho, porque não tinha esse espírito questionador. Naquela época de Leônidas não tinha espartanos que tinham esse espírito questionador, sabe? De perguntar, mas por que é isso, né? Por que isso faz sentido, sabe? Eu acho que é muito bom a gente poder pensar, pessoal, e ter o senso crítico. Todo mundo deve desenvolver o próprio senso crítico. Todo mundo tem que ser autodidata em desenvolver isso, em buscar informações, em escutar o contraditório, né? E isso aí ajuda demais no nosso progresso, no nosso país, né? A gente tem que sempre olhar todos os lados, realmente 360, para entender melhor as situações. Bom, espartanos, espero que vocês tenham curtido esse podcast aí. E é isso aí. Vamos para cima, vamos para frente com as reflexões do livro, falando aqui dos dias atuais. E é isso aí. Semana que vem tem mais história. Um abraço para todos aí. Ahul!